Fala pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje o tema está quentíssimo nesse nosso bate-papo, podcast aqui na Top Game, que nós separamos com muito carinho para todos vocês que estão curiosos sobre o processo eleitoral lá nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, o tema é tudo sobre as eleições norte-americanas. A ideia é que a gente bata um papo aqui muito enriquecedor para que vocês entendam, primeiro, né, como que funciona, né, o processo eleitoral nos Estados Unidos. Segundo, quem será que vai ganhar? Terceiro, o que pode acontecer com o mercado? Nós praticamente vão ser esses 3 pontos que a gente vai abordar aqui, espero que você goste. Tenho aqui o meu parceiro e idealizador desse bate-papo, aqui o meu querido Bruninho Cotrim. Boa tarde. Boa tarde, Bruninho. Dog. Bom, turma, é uma ideia nossa aqui, né, da Top Game num todo, para que a gente possa estar passando aí para os nossos espectadores, os nossos alunos e também ouvintes aqui, né, para ver como é que fica o desenrolar de toda a parte ali das eleições nos Estados Unidos, que teve bastante imbróglio desde do início, né, da corrida eleitoral por lá, onde o Biden largou a candidatura depois do primeiro debate, que sofreu a derrota para o Donald Trump, e também os demais desenrolares ali, junto com a Kamala Harris assumindo, né, a posição da candidata do Partido dos Democratas. O grande ponto foi exatamente o que você tocou, muito interessante, né? Era para o Biden estar até agora, né, participando, mas acho que ele vem demonstrando aí alguns sinais de... Como é que a gente pode colocar? De experiência batendo na porta. Experiência batendo na porta, para não falar que tá caduco, né? O cara tá caducando. Pô, mas isso no própria jornada dele como presidente, né? Em vários lugares, ele cumprimentando o vento, ele se virando, ele tipo... Caindo de bicicleta. Caindo de bicicleta, caindo da escada do avião. Cara, ele realmente... Ele vinha, né, tendo essas cenas aí que tava ficando até triste de enxergar. E os Estados Unidos, você sabe muito bem, o americano, ele é um povo muito orgulhoso, né? Tem um seu ego muito alto. E obviamente que ter um presidente que demonstra fraqueza não é algo que o americano gostaria de ver. E os democratas perceberam isso e perceberam rápido, né? Até... No debate que ele teve com o Trump, ele não conseguia entender as perguntas, respondia coisas que o Trump nem havia perguntado, enfim. Tava claro que se continuasse com ele, o Trump iria levar, e de uma forma muito fácil, até as eleições. Então, o Partido Democrata intercedeu, acabou colocando a Kamala Harris ali, que é a sua vice, para conseguir levar adiante uma tentativa de continuar no poder, e agora tudo muito dividido, né, Bruninho? As pesquisas que tem por lá demonstram isso, né? Trump levemente à frente, mas uma certa divisão, né? Sim, até por conta de todo esse cenário, né, que foi criado por parte, né, da condição física, né, e pessoal do atual presidente Joe Biden, né, que no término do primeiro debate ele não conseguiu, né, obviamente nem ao término, né, ele não conseguiu identificar perguntas, identificar respostas, criar respostas, né, dizendo assim, até saiu ali uma posição dele estar sendo ajudado a sair do auditório no momento que foi realizado, no local que foi realizado o debate. Os democratas obviamente vieram com toda essa preocupação para ter um candidato à frente, né, para manter o partido na frente do Congresso com as atuais ideias e, obviamente, continuar com a política que vem sendo ali exercida durante 4 anos, que também teve bastante movimentação política monetária, né, os Estados Unidos voltou a cortar a taxa de juros, tem um cuidado muito grande de não ficar uma interpretação do Banco Central norte-americano de não ter uma decisão política no meio da decisão monetária. Serem independentes, né? Isso, serem independentes e de, obviamente, cada partido ali ter a sua política de incentivar a economia, que eventualmente é o que vem mais mexendo ali com o mercado. Mas até hoje de manhã nos jornais já era colocado, né, Dog? Uma condição dos Estados Unidos nunca ter passado por uma eleição tão acirrada como está sendo essa, até porque uma urna que já foi aberta hoje pela manhã
foi colocada ali a condição de que eram 3 votos para cada um dos candidatos, que geralmente, às vezes, não acaba sendo assim, né? Então demonstrou uma total estabilidade nessa corrida eleitoral. É um ponto... Neste exato momento, pessoal, só para vocês terem uma ideia, agora são 3h11 da tarde. Né? Os votos estão sendo contados e acho que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui para que você consiga entender como que funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos, que é muito diferente daqui do Brasil, né? Do mundo inteiro, na verdade. Os Estados Unidos, eles têm uma peculiaridade onde muitas vezes não necessariamente quem tem mais voto ganha. Exato. Então esse é um ponto totalmente curioso. A última vez que isso aconteceu foi em 2016. Em 2016 nós tivemos as eleições dos Estados Unidos, né, que a gente tinha a Hillary Clinton contra o Trump. E a Hillary Clinton, ela foi vitoriosa em quantidade de intenções de votos, né, das pessoas. Mas quem ganhou foi o Donald Trump. Então, isso para nós, no Brasil, aqui onde a gente computa exatamente e ganha realmente quem tem mais votos individuais, é muito confuso, né? Você fala, mas como assim, né? O cara teve mais votos, mas ele não virou presidente. Isso muito pelas características das eleições norte-americanas, né? Que é dividido ali pelos estados. E é um ponto interessante, assim, para tentar encurtar a história e não ficar muito longa, funciona da seguinte maneira: os Estados Unidos, eles têm 50 estados, certo? E cada estado tem os seus delegados, né? Então, assim, cada estado vota pelos seus delegados. A quantidade de delegados de cada estado é exatamente igual à quantidade de congressistas que aquele estado tem no Congresso. Então, isso é interessante das pessoas entenderem, porque tem estados chaves, né? Por exemplo, estados que têm mais delegados, porque quanto mais delegados você tem, mais votos você consegue computar se você vencer o estado. Então, olha só que curioso. Tem os estados, nos Estados Unidos, e você tem os delegados que representam o estado. As pessoas, quando elas votam pelos delegados. Ou seja, vamos fazer um exemplo aqui, o maior estado nos Estados Unidos, que é o da Califórnia, que eles têm, se eu não me engano, aproximadamente 53 delegados. As pessoas, elas votam nos delegados que representam o partido que elas querem que vençam. Então, por exemplo, o Trump, ele é do partido republicano. Então, eles vão votar nos delegados que representam o partido republicano. Ou seja, eles estão votando no Trump, né? Mas quem vai fazer a votação oficial são os delegados. É meio que como se a população tivesse uma procuração, desse uma procuração para que os delegados fizessem a votação por eles. É muito louco. E sabe qual que é o ponto mais curioso? Vamos supor que dos 53 delegados, 23 votem pro Trump, né? 23 delegados vençam pro Trump e que 20 vençam pelos democratas. Os republicanos levam tudo. Ou seja, lá não existe... acho que fiz a conta errada, né? Vamos supor que 33 tenham votado para os republicanos e 20 fiquem pro democratas. O estado inteiro, o que venceu, a maioria, ele fica com o número inteiro. Ou seja, os republicanos ficariam com os 53. Ficam com o estado inteiro. Com a vitória do estado. Com a vitória do estado. Que parada maluca, né? Ou seja, é super importante. Você tem aqueles estados chaves. Você vê que os candidatos, eles não vão para todos os estados. Eles vão para os estados chaves exatamente para tentar que esses estados acabem puxando votos para eles, para que eles consigam ter a maior quantidade de delegados, para que eles consigam levar esse estado. Isso é um ponto super curioso, né? E no final das contas, eu até anotei aqui para falar o número exatamente correto, são 538 delegados no total em todos os Estados Unidos, em todos os estados. O candidato precisa atingir o número de 270. 270 é o número chave, porque ele atingiu 270, que é metade mais um, ele leva a presidência. É exatamente isso que está em jogo. Mas você vê que o processo ele é curioso, né? Ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Não caracteriza a questão de ser a quantidade efetiva, né, dos votos. Exatamente. Então, como o Alisson acabou de falar, né, é praticamente uma procuração que é dada. E novamente foi falado do estado da Pensilvânia, onde pode ter o maior conflito novamente ali para ter as indecisões ou não, para ver qual a quantidade de cada um desses delegados
para que eles possam dar a vitória para o determinado candidato que acaba ficando com o Estado num todo. E com isso vem um embate, né? De como é até engraçado uma história, Dog, que a gente até conversou aqui na época, quando a Kamala assume, né, o lugar do Joe Biden para iniciar a corrida presidencial no lugar do atual presidente, a quantidade de delegados do Partido Democrata que conseguiu de campanha um valor extremamente alto para que ela continuasse. Foi, acho que, mais de 5 milhões de dólares ou algo do tipo, de tão aceita que foi pelo Partido Democrata a colocação da Kamala Harris no lugar do Joe Biden para a corrida presidencial lá nos Estados Unidos. Você comentou da Pensilvânia, né? Porque lá nos Estados Unidos, geralmente os estados, eles têm a sua maioria, né? Tem estados que já são majoritariamente republicanos, tem outros que já são majoritariamente democratas, ou seja, já é dado como certo a vitória de determinado partido, e tem esses estados que eles chamam de swing states, que são aqueles estados onde é tudo confuso, é tudo dividido, não tem ainda uma maioria determinante naquele local. E é exatamente nesses swing states que, principalmente agora na reta final, tanto a Kamala como o Trump foram fazer campanha, tanto que eles se encontraram nos mesmos estados, nos mesmos dias, em horas diferentes, para tentar puxar o voto para si. Então esses pontos, pessoal, são super curiosos, mas são super importantes da gente entender, porque é um processo muito diferente do que a gente está acostumado, né, Bruninho? Sim, é um processo bem diferente, mas o desenrolar de todo esse processo não tende a ser muito diferente com o que passamos no Brasil na última eleição presidencial e com o posicionamento do Donald Trump após ter sofrido da última derrota também, né? Ele já mencionou que se perder as eleições, ele vai pedir auditoria das urnas. Ele vai pedir auditoria. Ele vai pedir auditoria das urnas. Ele falou isso mais uma vez. E ele Tomara que a gente não tenha a invasão no Capitólio de novo, igual aconteceu da outra vez, né? Que foi algo... Teve até o falecimento, se eu não me engano, de uma pessoa, enfim. Até agora alguém acabou de perguntar para ele. Você vai falar para as pessoas não partirem para violência? Ele falou, não, quem vota em mim não é violento, etc e tal, mas as pessoas têm o direito de ir atrás dos resultados confiáveis, etc e tal. Outra curiosidade é, e se tiver empate, né? As pessoas falam, pode ser que tenha empate? Pode ser que tenha empate, mas se tiver empate, quem decide é a Câmara e o Senado. Mas isso é tão raro que eu fui puxar, falei, cara, será que já aconteceu empate? Tava dando uma olhada, a última vez que aconteceu foi em 1800, sei lá. Então acho que o Thomas Edison, se eu não me engano, foi... acho que é da época dele mesmo. Ele acabou sendo eleito, se eu não me engano, porque pela Câmara e pelo Senado. Isso demorou meses, porque eles tiveram vários tipos de votações. É um processo aí bem complexo, então é muito raro que isso vá acontecer. E agora a gente tem aí uma divisão muito grande. Até poucos dias atrás, a Kamala Harris estava ligeiramente na frente. Nesses últimos dias, em alguns sites de pesquisa e algumas casas de apostas, principalmente, o Trump começou a ficar na frente. E casa de aposta, que foi liberada agora há pouco até, voltou a ser liberada nos Estados Unidos, o Trump tá ganhando e as pessoas levam em consideração, né? Não é um sport bet da vida, né? Tipo, as pessoas levam em consideração. Então ele tem uma ligeira preferência, vamos colocar assim, mas ainda, sinceramente, acho que tá tudo muito nebuloso. Eu tenho a minha opinião, que até o final desse nosso bate-papo eu vou falar do que eu acho que vai acontecer. Mas, Bruninho, dito isso, acho que a gente esclareceu um pouquinho essa curiosidade de como que funciona, né, a votação lá nos Estados Unidos. Acho que é legal a gente tentar trazer isso um pouquinho para nossa realidade, né, para as pessoas que operam o mercado financeiro e o que pode acontecer com o mercado. Então, vamos, sei lá, começar a puxar pelo... Acho que vamos começar a puxar pela Kamala, né? Kamala. Um ponto legal. O que poderia acontecer com o mercado, na tua opinião, no caso da Kamala Harris amanhã ser aí decretada vencedora? Na tua opinião, o que você acha? Então, um ponto bem legal, Alisson, de trazer essa questão da Kamala aqui, primeiramente, eu acho que trazer talvez para o público mais jovem, talvez o público mais próximo da idade minha e do Alisson, assim. Ai, obrigado. Que a questão acaba sendo que a Kamala Harris, ela acaba vindo com uma política um pouco mais parecida com aquele governo de Barack Obama. Aquele governo
que veio para a briga de muita questão social, né? Até porque nos Estados Unidos eu acredito não ter um partido de esquerda e um partido de direita, né? Existe a direita e a direitinha ali, assim, né? Porque ambos são pró-governo, são pró-economia, lá eles são muito patriotas, obviamente. Mas temos toda essa ciência de que quando tem uma briga muito forte, muito efetiva, assim, pelo capitalismo, pelo capital num todo, né? É deixado de lado as questões sociais. E os Estados Unidos, né, tem muita essa questão do sonho americano, não só para o morador, né, norte-americano, mas também para muitos imigrantes. Né? Muitos imigrantes. É até um dos pontos que vem sendo aí pautados, porque tem lugares, estados nos Estados Unidos ali que tem praticamente 20 mil haitianos, como a cidade de Springfield, né, que foi até mencionada alguns dias atrás, que praticamente eles acabaram tomando conta. E a partir desse ponto mais simples, é possível observar que a Kamala Harris ela vem, né, com uma política até um pouco parecida do que o atual governo pensa em fazer um pouco aqui no Brasil, mas estamos falando do cargo mais importante, do cargo político mais importante do mundo, né, que é a presidência dos Estados Unidos. E ela vem com uma questão, né, de ajudar, sim, a população, de ver com outros olhos essa questão imigrante. Ela vê com outra questão o ponto de como é que fica a negociação dos partidos, das economias globais, questão de importação e exportação do Estado norte-americano, as alianças econômicas, as alianças sociais também por este ponto, a redução de alguns impostos para a população e talvez a cobrança de impostos para uma população que tem uma condição financeira mais expressiva, é algo que vem demonstrando um lado social, mas que também, no fundo, briga, né, para que tenha uma defesa ali e continuar a valorização da moeda norte-americana, até por conta desse atual momento de corte de juros, tende a ter essa desvalorização, que foi o atual momento, quando ela passou à frente nas pesquisas, que coincidiu também com o dólar ter uma realização mais expressiva aqui no Brasil. Pois você vê que tudo está interligado, né? Não tem como fugir disso. Eu vejo 2 pontos aí, acho que o Bruninho colocou de uma certa forma muito boa esse posicionamento democrata, uma preocupação que o mundo tem em relação às guerras, né? Tem diversas guerras acontecendo no mundo e, óbvio, aqui está mais aflorado, vamos colocar assim, a guerra nos Emirados Árabes, ali, Israel, a faixa de Gaza contra o Hamas, Israel contra o Hezbollah no Líbano, Israel contra o Irã, né? Então, assim, tem vários grupos terroristas ali nos Emirados Árabes e a dúvida é como que será a política, né? Daqui para frente, se o Trump chegar lá ou se a Kamala chegar lá, né? Então os americanos têm muito receio de demonstrar fraqueza. Esse é sempre o grande ponto dos americanos, né? De sempre continuar liderando a economia mundial e liderando a OTAN e liderando exatamente esses posicionamentos mais estratégicos para não deixar, por exemplo, China e Rússia avançar. Então essa é uma grande preocupação. O Bruninho comentou sobre a desvalorização da moeda nesses últimos dias, ou quando a gente percebe que a Kamala tem preferência, aí quando a gente vê que o Trump estava na frente, tem até o Trump Trade, né, que todo mundo tava falando, Trump Trade, o que é o Trump Trade, né? Pô, o Trump tá chegando, e o Trump ele já tem uma linha bem mais protecionista, mais pro negócio interno, que significa, não é que ele vai deixar de fazer negócios com os outros países, mas é que ele vai incentivar os produtores locais, pelo menos é o que ele diz, é o que ele fala, e na verdade foi o que ele fez no governo dele passado também. Isso acaba fortalecendo, na verdade, e trazendo algum certo tipo de receio também, né? Tipo, o que vai acontecer? Puto, o Trump vai chegar na frente, então o Brasil vai perder espaço. Então aqui no Brasil a gente viu o real sofrer bastante nesses últimos dias, muito por conta dessa preocupação. Mas não foi só o real, né? O dólar se valorizou contra muitas moedas, o euro, o Bitcoin, ele é um cara muito proativo, criptomoedas, então o Bitcoin se valorizou bastante por conta disso também. Os treasuries norte-americanos também, muitas pessoas com proteção, ou seja,
como o governo Biden e a Kamala Harris, ela era vice-presidente do atual governo, é meio que de se imaginar que não deve mudar tanta coisa. Sim. Agora, se o Trump chegando, pode ter um cavalo de pau no meio do caminho, ainda mais nas questões comerciais, que no receio, como que o mercado reage? O dólar acaba subindo, né? As pessoas acabam se protegendo e acabam... O ouro se valorizou bastante também, enfim, vários ativos... Muito por conta desse receio da novidade, do novo, do que está por vir e essas ideias aí protecionistas, principalmente do Trump. O outro ponto eu acho que legal de colocar, Alisson, é a questão da OPEP, né? O conflito no Oriente Médio vem mexendo com o petróleo de forma semanal, diária, né? No entanto que depois daquele boom, né, da alta do petróleo devido ao aumento, né, dos ataques lá no Oriente Médio, os Estados Unidos acabou apresentando um estoque de petróleo maior. Uhum. Ele que faz parte do cartel da OPEP, apresentou uma correção da commodity, né? Estamos falando aí da commodity energética mais poderosa do mundo. E, consequentemente, também ajuda no processo desinflacionário dos Estados Unidos nesse atual momento de corte de taxa de juros. E colocando agora também, né, mais o ponto do que estávamos sendo falado anteriormente, do ponto que vem sendo observado, que é a questão desse Trump Trade que foi observado, né? Até deixei anotado aqui para não falar besteira, que o DX, ele se valorizou 2% em questão de 2 a 3 dias. Olha só. Então o DX, né, para nós que somos traders, operadores de dólar, acaba sendo a cesta de moeda contra os países desenvolvidos. É o dólar contra o euro, o ien japonês, o dólar canadense, a libra esterlina, a coroa sueca e o franco suíço. Então o dólar se fortaleceu perante grandes economias. Colocando esse ponto da questão do Trump Trade, onde ele vem com uma grande já regulamentação contra a China. E aqui talvez entre até um ponto para a gente abordar um pouco diferente depois. A China é o nosso maior parceiro comercial. Os Estados Unidos trabalhando essa questão protecionista, talvez o primeiro ponto seria, o Trump se ganha, colocar taxa maior sobre importações de produtos chineses. Certo. Como é que fica a saída de produto da China, como é que fica a produção da China neste momento que a China busca realizar incentivo no mercado e crescimento e busca desdolarizar a sua economia? Ela vai ser forçada a manter a sua economia dolarizada. Porque o Trump colocando taxa de importação, que são sanções, ele faz o quê? Vamos produzir tudo internamente e incentivar só o nosso mercado. Igual ele fez da outra vez, né? Ele bloqueou várias empresas chinesas, ele até teve até o TikTok ali ficou bloqueado por um tempo, com algumas acusações de espionagem, enfim, ele tem bem esse lado protecionista que o mundo fica... De certa forma a gente é refém, né? Então qualquer tipo de movimentação muito brusca pode minar aí as exportações, às vezes não só chinesas, mas do mundo como um todo. Esse lance da China é interessante, porque no momento que a China vem sofrendo muito, os PMIs deles vem vindo muito abaixo da média, o setor de imobiliário deles também está sofrendo bastante. Pode ser que eles não cresçam nem 4% esse ano, algo que é muito pouco, né, para a economia chinesa. Eles cortaram taxa de juros forçada, proibiram um short... vender ações no mercado por lá, começaram a irrigar dinheiro, o Banco Central começou a liberar linha de crédito para as pessoas poderem comprar ações. Então, assim, muitas dessas movimentações de alta que a gente vê por lá são meio que movimentações forçadas, que a gente precisa ver se vão se sustentar no longo prazo. Já com o Trump chegando e tomando essas medidas mais protecionistas, sem sombra de dúvida, é uma canelada aí, ainda mais na China, vivendo esse momento, né? Já no Brasil, eu acho assim, o Lula, né, o nosso presidente, acho que ele errou muito agora, né? Acho que antes de ontem, se não me engano, ele declarou apoio a Kamala Harris, enfim, de uma forma direta. Acho que não deveria interferir, não deveria demonstrar a sua intenção, porque pode ser que a Kamala ganhe, pode ser que não. Então, e obviamente que o outro lado sabe muito bem quem você apoiou. Então, acho que você já começar, né? E a gente já sabe do relacionamento do Trump com esse presidente Jair Bolsonaro, com Javier Milei. A gente já sabe exatamente com as pessoas que ele mais se dá bem, vamos colocar assim. E você já iniciar num novo governo com esse tipo de
de imbróglio, acho que não vai ser benéfico pra gente. E aí pode vir surpresinha aí, algum tipo de castigo para nós. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, igual eu tava falando, eu não sei. Eu tenho uma certa e uma leve percepção de que o Trump não ganha. E é bom que a gente já tá gravando esse podcast antes de sair, porque a gente vai ver, né, depois dos resultados, né? O que você acha? Quem que você acha que vai ganhar? Bom, não que eu seja pró-Trump, né, mas colocando um ponto aqui que o Alisson colocou que é muito importante do posicionamento do Brasil, né, durante essa eleição norte-americana. Essa condição do Lula se posicionar a favor da Kamala Harris, que ganhou muita força substituindo Joe Biden, e sim deve fortalecer os laços, principalmente socioeconômicos e principalmente econômicos para o Brasil, inclusive com a China e tudo mais, principalmente pela parte de exportação do Brasil, que é um ponto que o Brasil pode voltar a apresentar uma recuperação mais positiva devido ao saldo de balança comercial e tudo mais, até porque estamos aguardando aí, talvez até hoje, esse pacote de corte aí de gastos do governo. É um pouco preocupante realmente, né? Porque o Trump, ele é um cara de extrema direita que tá ali no Brasil com Bolsonaro, na Argentina, né, as duas maiores potências da América do Sul, Javier Milei. Tem também toda a questão do Trump ter esse posicionamento global. E é um momento que, se ele ganha e resolve falar assim, vamos prejudicar o Brasil, é só apertar a China. Porque daí o dinheiro não vai entrar aqui de jeito nenhum. Vai dificultar a entrada do fluxo estrangeiro dolarizado aqui no Brasil, porque vai ser direcionado aos Estados Unidos. Vai continuar o incentivo interno, vai continuar a injeção de dinheiro interno, vai continuar gerando inflação. Hoje, eu acho que ontem, pela terceira vez consecutiva, foi apresentado um boletim Focus com um novo aumento de inflação para o fim desse ano, acima da banda superior, que é de 4,5%, e, consequentemente, a política que o Trump realiza internamente, de falar, não, vamos produzir tudo aqui dentro, vale salientar que um dos tipos de arrecadação que ele faz é via título de dívida, né? Então ele abre a curva de juros longa, paga-se títulos com taxas mais atrativas, o título de dívida dos Estados Unidos não deixa de ser o título de dívida mais seguro do mundo, consequentemente o fluxo estrangeiro volta para os Estados Unidos por duas pontas, pela conta da produção e pela conta da proteção do dinheiro. É isso aí. Então fica essa dificuldade, né? Eu acho que o Trump ganha a eleição. Os Estados Unidos... Vamos valer um almocinho. Vão valer um almocinho, então. Vamos valer um almocinho depois. Nesse exato momento, pessoal, 3h33, tá? Só para depois vocês olharem, óbvio. Ou amanhã, quando sair o resultado, ou na hora que a gente souber, o dólar aqui, ele tá caindo 0,75%, tá? Na sexta-feira a gente chegou a 5,90 aproximadamente, e neste momento nós estamos a 5,75. Claro, a gente tem umas questões internas também, tem um Haddad, tem um pronunciamento em relação ao corte de gastos, enfim, mas não é apenas o real. Se fosse apenas no real, eu ia falar, galera, ele tá descolado, estamos olhando apenas o doméstico, mas não é, porque você olha o dólar index, o DXY, tá caindo 0,5%, a gente tem essas moedas aí que estão o dólar também contra o euro está caindo 0,5%, o dólar índice está caindo 0,5%, enfim. E aqui no real, 5,75. Aí eu queria tentar cravar com você, Bruninho. Vamos focar apenas no dólar, né? Na bolsa a gente tem muitas outras variáveis. Mas assim, o dólar, a Kamala Harris ganhando. Qual que é o preço do dólar até sexta? Até sexta? Até sexta, né? Não vamos viajar na maionese. Até sexta-feira. 5,64. 5,64. Se for divulgado até sexta-feira. Se for divulgado, não, mas vamos colocar que seja, enfim, foi divulgado. Qual que é a tendência do dólar? O primeiro alvo, vamos colocar assim. Kamala, pra mim, 5,64, até forçar uns 5,58 aí, viu, Dog? Eu trabalho nessa casa também, de 5,60. Então, a Kamala Harris ganhando, talvez a gente tenha mais um estímulo, mais um ânimo aí. E o Trump ganhando. Falei disso há pouco, Dog. Então fala de novo. Então... O Trump ganhando, turma, pra mim, inicialmente ver esse dólar a 5,92 e quiçá no fim do ano aí brigar 6,03. 5 Já tava olhando o final do ano.
Já, porque Não, ele mas vai vir só com essa pela- política Não, sim, maluca mas dele assim, aí, já o vão meu- começar a se posicionar. Não, mas o meu ponto é agora. Pá, pá, pum, saiu, legal. Os 2, 3 próximos dias. É só isso, assim, pra onde que o mercado pode voltar? Eu acho que ele volta pra máxima que ele bateu aí na sexta-feira, né? Foi quase 5,89, né? 5,87, 5,90. 8,89. Eu acho que ele tenta... Um tem- 9,2 Ou aí, seja, um um Trump... 5,92. Olha aí, hein? Trump ganhando 5,90... Kamala ganhando 5,60. Então nessa range de preço aí que não vai ter muito para onde fugir, Não. né? Então esse ponto é extremamente importante para a gente acompanhar, porque tudo isso vai impactar, né? Em relação à volatilidade, eu acho que a Kamala Harris vai ganhar, repetindo. Mas em relação à volatilidade, eu gostaria que o Trump ganhasse. Não. Então, eu acho que a Kamala vai ganhar, mas pensando no mercado, pensando em volatilidade, vai dar. Porque assim, galera, a gente olha o cenário macro, o contexto, as relações internacionais, tudo bonitinho, o cenário legal, e a gente olha o que seria mais. O que traria mais oportunidade para nós que operamos no intraday. E com certeza o Trump sendo presidente dos Estados Unidos vai trazer muito mais volatilidade para os nossos ativos e vai ficar muito mais gostosinho, né, meu? Até porque, Dog, hoje de manhã o dólar abriu, ficou extremamente encaixotado, marcou o máximo, se eu não me engano, no 818, né, o dólar futuro. O mercado ficou encaixotado praticamente até 1h30 da tarde, trabalhando no range dos 5,80. Há pouco o mercado perde e vem fazer mínima do dia. A máxima é 5,82 no à vista e a mínima 5,75. Ah lá. Então, turma, é um mercado completamente indeciso, porque começa a eleição nos Estados Unidos talvez com um certo favoritismo, né? Com Donald Trump ali. E esse favoritismo é essa explicação de volatilidade que o Alisson acabou de falar. Porque vai marcar mais o que ele pode fazer, porque da mesma forma que ele incentiva o mercado interno, ele vem com corte de impostos internamente para incentivar a indústria, até visto os últimos PMIs industrial dos Estados Unidos, vem sofrendo. Hoje nós tivemos a divulgação do PMI, o primeiro não mexeu, ao meio-dia o ISM foi divulgado, voltaram a puxar o dólar. Aí bateram o dólar aqui, que eu até falei para você, estava comprado na divulgação do PMI. Sim, sim. Então, o mercado tá nessa expectativa porque a indústria, eu acho que assim, pessoal, a indústria ela não tá amassada só nos Estados Unidos. A indústria ela tá amassada no mundo inteiro. Perfeito. Essa desaceleração não é só norte-americana. É claro que quando você vê a China, você vê os Estados Unidos, eles puxam para baixo, né? Então eles são a régua, né, da aceleração. E esse é um grande ponto que até acalmou a questão inflacionária por lá, por isso que eles têm mais folga para poder cortar a taxa de juros. Além disso que nós estamos vivendo, pessoal, amanhã no final do dia temos taxa de juros no Brasil. Quinta-feira temos taxa de juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é novidade, teremos um aumento de 0,5%. Sairemos de 10,75 para 11,25. Nos Estados Unidos, 90%, pelo menos no terminal da Bloomberg, imagina que teremos um corte de 0,25. Isso não deve mudar, né? Não, também acredito que não. Eu acho que esse corte, colocando, né, a questão que o Fed se posicionou de que não considerava pontos políticos para os cortes da taxa de juros, se vier um corte de 0,25 ou nenhum corte, eles já vão estar falando assim, o Trump vai emitir mais título de dívida, vai ter que segurar, porque ele vai injetar dinheiro na economia. Não, se a Kamala tá na frente e o Fed é pró-Kamala, vamos cortar 0,5%. Então, acho que fica uma condição de um posicionamento do Fed praticamente aguardar um payroll decepcionante da última sexta-feira, 12 mil vagas, visto uma ADP que veio mais de 200 mil, e observar os outros dados, principalmente de relatório de empregos até o término desse ano, porque tem mais uma reunião, para ver o posicionamento pós-eleição, qual será a política monetária que será aplicada lá nos Estados Unidos. Até porque a eleição é agora, mas eles só tomam posse em 1º de janeiro. Exato. Então, ainda os resquícios da economia atual, das políticas que já foram adotadas pelo Biden, né? Até sabermos qual será a política adotada pela Kamala daí para frente, eu imagino isso que a gente vai sentir no segundo semestre de 2025, entendeu? Não acho que a gente
gente consiga... Não acredito que as políticas... não acredito em cavalo de pau, entendeu? Nem mesmo do Trump, entendeu? Num curto espaço de tempo. Porque ele sabe que isso daí machuca, machuca posições, machuca empreendedores. Então, não acredito que isso... Uma coisa é... Você vê o Milei. Pô, 1000 ideias radicais. Que muitas delas ele está implementando agora, depois de um ano e meio que se passaram, até ajustar todos os processos internos, né? Tem muita coisa que precisa ser aprovada, né? A gente esquece disso, né? Que não, é o presidente levantar e a sua vontade vai ser feita. Não, entende? Você vai precisar passar pela Câmara. Tem pautas que são leis, entendeu? Que por mais que você tenha a boa intenção ou a má intenção, vão ter que passar pela sabatina do Congresso norte-americano e não vai ter vida fácil, até porque lá é super dividido, né? Então, por isso que eu não acredito que vá ter nenhum tipo de cavalo de pau que num curto espaço de tempo a gente vai sentir. Eu acredito que sim, que se o Trump quiser, que é o que tem o maior potencial de fazer mais mudanças drásticas, isso pode ser feito de novo, né? A tentativa pode ser feita e sentida após o segundo semestre ou no segundo semestre de 2025, daí em diante. Aí a gente vai ver realmente mudanças diante da rotina que a gente já está acostumado aí com Biden e Kamala. Um ponto legal disso também é falar que o Congresso lá também está muito dividido, como aqui está no Brasil também. Mas eu acho que um dos pontos que faz com que o Trump ganhe a eleição é a questão muito de imigrantes, como ele olha isso e a população norte-americana, que é muito patriota, não gosta. E tem que ver realmente o ponto como ele vai lidar com isso e também com a violência que aumentou em alguns estados. Mas eu acho que um ponto que o Trump pode mexer, e que talvez seja um dos primeiros pontos que ele mexa, é a questão dos conflitos. Tanto na Rússia, tanto quanto no Oriente Médio. Porque ele é meio piroca das ideias com questão de guerra, né? E tá tendo 2 guerras. E uma delas leva o nome da OTAN nas costas, né? Ele é totalmente a favor de acabar com a OTAN, né? E engraçado, né, que o Trump, ele tem uma... Curioso, hein? Engraçado que o Trump, ele tem uma... um jeitão, né, bem mais agressivo nas falas, nas ideias. Ele disse que ele deu uma fala que parecia o do Lula, né? Se fosse comigo, eu pegava o Putin, o Zelensky e levava pra tomar cachaça. E acabava a guerra, né? Ele não é pró-guerra. Não. Entendeu? Então ele, se estivesse aqui, não teria tendo guerra. Você lembra que ele foi se eu não me engano, o único presidente a encontrar o ditador norte-coreano, o Kim Jong-un. Você lembra que ele foi, sim, encontrou, etc e tal. Todo mundo falou, cara, que maluquice é essa, né? Os caras que vivem ameaçando, mandaram uma bomba nuclear nos Estados Unidos, ele foi, e todo mundo falou, caramba. Então ele é um cara que ele é, eu ia falar político, ele é óbvio, né? Mas ele consegue ter essa articular, exatamente. Então, e ele não é pró acelerar a guerra, né? Diferente do Biden, que ele em diversos momentos ele foi muito mais, hoje talvez seja um posicionamento mais dos democratas ali, mais pró não incentivar, mas ajudar a estar ali na linha de frente. Isso ficou muito claro, principalmente com Israel, né? Ficou muito claro, sim, também com a Ucrânia, né? Que são aí os conflitos mais recentes que a gente tem. Então não precisa de muito para ele já mandar navios, para ele já mobilizar a OTAN, para ele já investir dinheiro. O Trump é um pouquinho diferente, novamente por ele, a OTAN não deveria nem existir, porque os Estados Unidos, né, isso... A OTAN é os Estados Unidos, né? Não, exatamente, é o que ele fala, é o que ele fala, cara, nós somos os maiores financiadores para que todo mundo possa usufruir de algo que é o mesmo banco. Se é para bancar, eu banco de forma interna e protejo a minha nação. É mais ou menos essa linha de raciocínio dele, entendeu? E em conflitos externos, eu não tenho que me meter. Essa é a cabeça dele. Então, cada um que resolva os seus problemas. Ele tira o dele dos Estados Unidos da reta, mas óbvio, né, que também o que vai interferir na economia dele, o que ele acha que é o ideal, ele não vai deixar acontecer. Mas acredito que seja realmente desse jeito. Ele banque ali uma força muito forte com as Forças Armadas norte-americanas para evitar um aumento de tensão. E talvez eu acho muito difícil essa questão dele vir com algum ataque assim, até porque eu acho que ele não é tão maluco ao nível Putin, né, de ser. Não. Maluco mas são maluquices diferentes, né?
Formas diferentes de enxergar o mundo. Mas, pessoal, eu acho que, a grosso modo, a gente conseguiu, né, desenhar um pouquinho, né, de como que funciona o processo de lá, como que estão aí, né, a temperatura de Kamala e de Trump. Ainda as eleições estão sendo computadas. A gente, neste momento, quase 4 da tarde, não temos nenhum dado em relação ainda, né, de quem tá na frente ou não. Isso a gente vai saber à noite, amanhã. A gente espera que a gente saiba logo, às vezes demora dias para termos o resultado final. E tentamos dar uma pincelada também, né, Bruninho, em relação a possíveis tendências, né? Claro que a gente falou mais do dólar, que é a moeda principal, para que vocês tenham um norte aí, de repente, para onde pode ir o mercado. Mas suas considerações finais? Conseguimos pautar grande parte dos pontos mais importantes aqui para vocês. Que era o objetivo desse bate-papo também, não ser denso e nem muito técnico, muito econômico. E eu acho que o que vale salientar, turma, é o seguinte, que o trabalho do operador, né, ele é feito de forma diária com as movimentações que o mercado nos mostra ali. E, obviamente, tem um cenário que já está sendo praticamente aplicado, na minha opinião, que é a vitória do Trump. Por isso que o dólar não para de subir. Talvez não venha um cavalo de pau, também não acredito, como o Alisson falou. Mas a Kamala Harris ganhando... Vai ganhar. A Kamala Harris ganhando... Vai ganhar. Vai vir uma questão do Brasil, na minha opinião, voltar um pouco mais alinhado com aquele direcional quando foi feito manutenção de taxa de juros aqui. Porque se o Trump ganha, infelizmente a gente volta e continua com esse ciclo de alta de taxa de juros, porque é uma das maneiras do Brasil conseguir investimento da moeda norte-americana entrando aqui dentro, que nada mais é do que a venda do dólar e a compra do real. E consideravelmente é um momento um pouco mais de caos também para ajudar a combater a inflação. Então tentem ficar atentos a esses pontos de possíveis manutenções macroeconômicas de política monetária com esses tipos de movimentação, com o que o Trump pode causar e o que a Kamala tende a causar. O Trump ganhando praticamente é ver um pouco mais esse dólar para cima ainda até o fim do ano. Talvez o nosso fiscal venha com alguma surpresa. E a Kamala Harris ganhando, que dentro do meu gosto seria ela ganhar, não seria o Trump, mas olhando com um olhar clínico econômico, eu vejo o Trump ganhando. E ela ganhando volta um cenário talvez um pouco mais calmo, né? Que foi muito que a gente falou. O Trump ele vai trazer volatilidade para o mercado. Glória! Pro trader, vai dar compra para todo mundo, vai dar venda para todo mundo, como foi o mercado hoje. A Kamala Harris, eu acho que ela vem com uma política um pouco mais alinhada aí, de um mercado mais calmo. Então fiquem atentos, não criem vieses no mercado, acompanhem o nosso trabalho e estamos aqui também para continuar acompanhando toda essa movimentação, né, Dog? Muito bom, Bruninho, obrigado por esse bate-papo muito enriquecedor, espero que tenha esclarecido a cabeça de vocês, e a Top Game está à disposição a partir de 8 da manhã até 6 horas da tarde todos os dias, informação, notícia, recomendação, operações. Então acompanhe, fique por dentro, encaminhe isso daqui para a maior quantidade de pessoas, deixe o seu joinha se você curtiu, deixe o seu comentário também, que tipo de tema você gostaria de ver aqui. De repente a gente senta novamente pra bater esse papo. Pra gente é sempre um prazer. Bruninho. Dog, obrigado pelo convite. Obrigado, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. E Go Kamala, go!